Daí, seus cabra. Bom dia. Seus cabra. Ah, seus cabra. Ah, cabra custoso. Cabra cabreiro, cabra cabreirado. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos lá, vamos falar pra gente... Ó, essa noite eu dormi melhor. Olha como a bateria vem. Eu acordei só uma vez durante a noite. Aí eu, em vez de levantar, tomar água, fazer as coisas, sair, pular, eu fiquei na cama assim e fiquei tentando pensar em nada. Aí, pum, apaguei, voltei. Mas também eu terminei de trabalhar mais cedo ontem, né? Então acho que isso também faz diferença. Eu cheguei menos, sei lá, impressionado. Eu chego bem acelerado do trabalho, bem pensadoiro. Então bora que bora, bom dia myself, Camila Lion, Bru Leitão, que já acordou cedinho lá no Instagram. Giacomo, bom dia para você. E que todos nós banhentos tenhamos um ótimo dia. Vamos ver com... Ai, saudade de todas as pérolas. Só tão poucas pérolas ultimamente. Vamos ver se hoje aparece uma. Diabéticos podem tomar whey protein concentrado? Laís, basicamente a diferença de whey protein concentrado e whey protein isolado... Minha asma tá melhor também. Mas também é foda, né? Eu tive que entrar no corticoide e não teve jeito. Ó. Não dá pra abusar também. Meu Guilherme começou a me tratar ontem porque não adianta, eu vou tentando ficar sem o corticoide, mas é embaçado. E é o que eu falo pra vocês, é melhor estar tratado do que você tá, sei lá, brigando com a asma pra não tomar o corticoide. Eu acho que isso é brabo. Enfim, isso é outra história. Laís, whey protein isolado e whey protein concentrado difere um pouco o que é na velocidade de absorção, tá bom? Então ambos, eles têm as mesmas propriedades bioquímicas ou biológicas, porque é a mesma substância. Contudo, entretanto, porém, o whey isolado ele é absorvido mais rápido. E para o diabetes, o whey ele tem uma ação muito importante, que é a função semelhante a análogo de GLP-1. Semelhante. Você sabe que tem estudo comparando o whey com o inibidor de DPP-4, que é uma enzima que degrada a insulina. Ou seja, se você tem diabetes e toma essa medicação, esse inibidor de DPP-4, a insulina é degradada mais devagar e você consegue controlar mais a sua glicemia. E a comparação é feita com uma droga chamada vildagliptina. E o que é legal? Eles mostram que o uso do whey de forma consistente, ele pode ter até mais benefício que o uso da vildagliptina. E quando você usa a vildagliptina mais o whey, você amplifica o efeito da droga. Olha que bacana. Mas essa área de suplementação, né, ainda não é uma coisa muito explorada, né? Tem muito profissional ainda que acha que tem diabetes, não pode tomar whey, não pode tomar creatina, não pode tomar suplemento, enfim. Faz parte, né? Dona Leninha, dá uma daquela aguinha pra mim, com limão, por favor. Acordei com sede. Enfim. Luiz Moreno Soia, 1 grama de creatina a cada... Sim, senhora, por favor. A cada 10 kg de peso corporal. Não, Luiz, não tem necessidade, né? Creatina a gente recomenda ou prescreve. Laricinha Pires, bom dia.
Creatina a gente prescreve de acordo com a quantidade que a gente excreta, né? A gente joga fora mais ou menos 2 gramas por dia, então aquilo que você precisa suplementar na ordem de 3. Conversamos com 2 papas de creatina aqui, né, meu? Professor Lancha Júnior e professor Scott Powers. Tudo bem que a live foi em inglês, né? Então foi um pouquinho mais complicado para acompanhar, mas o que ambos falaram? Seguinte, se você faz a saturação 10 gramas por dia, em 7 dias você já atinge níveis de equilíbrio. Se você não faz e consome 3, 28 dias, tá? O que eu não sei responder a vocês. Se você faz uso da creatina pelas outras funções dela, principalmente a questão da compensação um pouquinho de função neurológica por causa de transtorno de sono, ou seja, se é um restritor de sono, então a creatina tentar ajudar a equilibrar isso. Ou você usa a creatina porque você quer aumentar o que é a captação periférica de glicose via ativação de receptores GLUT4 nas células. Né? Qual é a dose ou qual seria a dose? Será que essa dose ela responde pelo peso corporal? Como que faz isso? Não sei dizer a vocês, mas eu acredito que uma vez que você tem o nível de creatina saturado, né, muscular, você tenha, né, a velocidade de utilização máxima do substrato. Então, você não precisa aumentar mais que isso. Dica boa, cara, toma 3 gramas de creatina por dia, dá para sua vovó, você vai ver como vai melhorar. Eu lembro que minha mãe, quando a gente fez o diagnóstico de câncer nela, ela chegou do interior fraquinha. Obrigado, Lininha. Ela chegou fraquinha, chegou judiadinha, chegou sarcopênica. E chegou fora do peso também. Que acho que é uma das coisas que contribuiu para a doença. A primeira coisa que eu fiz era dar creatina e whey para ela. E eu lembro que logo que ela começou a quimioterapia, ela voltou depois de 2 semanas no Fábio Cater, o oncologista dela. O Dr. Fábio Cater, da Beneficência Portuguesa, foi meu preceptor na clínica médica da Escola Paulista. Tenho maior admiração e carinho por ele. E gratidão pelo cuidado da minha mãe, né? Óbvio. A minha mãe voltou e ele falou, nossa, pera, mas você já tá melhor. E aí ela sorriu assim, né? Ela já tava sem cabelinho, já tava, né, mais frágil. Mas realmente ela tava melhor, tava mais forte, tava mais disposta, né? Então... Por isso eu recomendo, viu, pessoal? O que a gente vê na literatura se comprova na realidade, de verdade, né? Não é papo de coisa escrita, não. Porque tem isso também, né? Tem muita coisa que você vê na literatura que, não... São perguntas que não fazem sentido, né? E eu dou esse exemplo para vocês, assim, a maioria sim, acho que 95% dos estudos que são conduzidos com BCAA relacionado a exercício, eles não fazem perguntas válidas. Por isso que tudo que você sabe, BCAA não funciona no exercício. Cara, a gente tem que ter muita calma, porque é proteína? É proteína. Proteína tem benefício no exercício? Tem benefício no exercício. Então, muitas vezes, você precisa entender em qual situação que ela é útil, né? E tem muita gente que você olha na metodologia que o estudo é feito para ser fadado a dar um processo negativo, né? Então a pessoa não quer estudar o efeito de tal substância, o que a pessoa quer, na verdade, é provar um ponto de vista.
É a parte triste desse ativismo acadêmico, mas isso é papo para outra história. Júlio César Teixeira, bom dia. Qual a sensação de romper o músculo? Ontem tive uma possível lesão no supino reto. Me pareceu a sensação de rasgar e uma cãibra. É exatamente essa sensação, Júlio. Não é dor, né? O que você sente é que você está rasgando um pano dentro de você. É a sensação que eu senti no bíceps, que foi, acho que a ruptura muscular mais maior que eu já tive, né? Isso aqui, ó, dá pra ver a cicatriz aí, você consegue enxergar. Aqui, ó. Tá aqui, ganhei um presentinho aqui, um reminder. Então foi a maior lesão muscular que eu já tive. E a sensação foi essa, como se estivesse rasgando um pano dentro de mim. E na hora foi uma cãibra, uma sensação ruim, né? Pois é, Camila Lion, tenho 2 DNA, ó que chique. Carol Almada, pré-treino é válido tomar? Quais especificações são boas de ver? Pré-treino é bom sim, Carol. Principalmente em treinos que você sabe que você vai fazer grandes volumes. E não é nem por conta de efeito metabólico do pré-treino, é por conta é por conta da capacidade que você tem, né, da cafeína a diminuir a percepção de cansaço, tá? Qual o problema do pré-treino? O pré-treino, ele não é muito quanto mais melhor. Se você exagerar na dose de pré-treino, você vai entrar num estado que a gente chama de hipomania, que é um estado intenso de agitação mental. Alexa, ligar ar sacada. Tá foda aqui, tá batendo um sol nervoso. E que é muito desconfortável, que é impossível você entrar no estado de concentração que você precisa para você conseguir treinar direito, fazer o seu treino de forma adequada. Então, você sabe que isso faz tempo, isso tem mais de 10 anos, né? Saíram 2 pré-treinos em pó e tinha um pré-treino em cápsula, Black uma coisa, e que o pessoal tomava e fazia síndrome do pânico. Ou então, o pessoal tomava e fazia uma crise de abstinência assim imediata. Se o sujeito no banheiro aos prantos, cara, o que tá acontecendo? Ai, me deu tristeza, nossa, eu tô pensando isso. Foda. Eu tava me trocando, vi o cara com a roupa de treino sentado no... Até na First isso. Na época o Fernando trabalhava lá. E... Fernando Marques. A gente se conhece... Cara, quase 20 anos que eu conheço o Fernando. Enfim. Então foi na First. O cara sentou no banco do coisa, tava me trocando. E o cara começou a chorar, meu. Do nada, assim. Falei, o que tá acontecendo aí? Machucou alguma coisa, né? Porque... Você tem empatia, você quer ajudar, né? Eu, cara, não sei o que tá acontecendo. Eu falei, tomou alguma coisa diferente? Aí ele falou, não tomei nada diferente. Aí ele falou, estranho que eu tava tão bem, eu tava tão disposto pra treinar, e começou a me dar uma angústia, aí eu vim pra cá. Aí eu olhei pra cara do cara e falei assim, tomou pré-treino? Ah, tomei. E é sempre o importado, né? Você fala, você tem encrenca com o importado. Cara, não é que eu tenho encrenca com o importado, é que pro padrão do americano e do brasileiro é muito diferente o que eles acham sobre pré-treino, assim, sobre o que eles se sentem bem. O americano, ele precisa sentir aquele kick da cafeína, aquela agitação, entendeu? E essa agitação, o brasileiro, ele não gosta muito disso, não, ele não se sente bem.
E é um crescendo, né? Você toma, você dá primeiro uma disposição, aí você sente um ótimo bem-estar e de repente a coisa começa a mudar. Começa a virar uma angústia, um mal-estar e aí a coisa bate. E aí é a coisa que é o bater o ruim do pré-treino, né? Então você tem que tomar muito cuidado com a dose, porque é o que faz você ter o efeito benéfico ou não. Eu, por exemplo, eu metabolizo devagar a cafeína, então para mim não combina. Então o que eu faço? Primeiro que eu uso pré-treinos de baixa dosagem de cafeína, né? Que é, no caso, o Horus e o Egid. O Egid ele tem um pouquinho mais, tem 200 mg de cafeína, mas ele compensa o efeito vasoconstritor periférico da cafeína, que a cafeína faz isso com bastante arginina. Ele tem, se não me engano, 1000 mg de arginina, 1 grama de arginina. O que eu gosto bastante, porque você faz recrutamento vascular periférico e isso ajuda a vascularização, usa uma série de coisas. Maicon de Almeida, isso acontece quando eu tomo cafeína em cápsula. A maioria das pessoas, é muito diferente você tomar a cafeína em cápsula, né, do que tomar, por exemplo, um café, né? Karine, esse pré-treino, ele faz isso mesmo. Então, ou tem café aqui, chafé, que eu tomo, ou eu coloco uma dose de Horus ou de Egid para ir tomando devagar e sentindo o efeito. Aí eu vou acordando com o exercício e eu vou sentindo disposição com o pré-treino. Aí, quando dá mais ou menos aí uns 40 minutos, né, aí eu sinto que eu estou bem, é hora de encerrar a live e descer para treinar. Hoje, por exemplo, o treino é de peitoral e dorsal, que é um treino bem puxado para mim, né? Você imagina treinar peito e costas, 20 séries de cada um. Malandro, é de, como se diz no jargão, cair o cu da bunda, né? Aí o que eu faço? Como é um treino longo, hoje demoro facinho, 1h40 para treinar. Facinho, né? Se eu estou mais cansado, eu não consigo fazer o mesmo número de repetições se eu mantiver o intervalo, então o que eu faço? Eu estendo o intervalo e eu estendo o intervalo para chegar no número de repetições, né? Porque o que conta é o trabalho feito, né? Isso é uma coisa que eu, Renato, Júlio, Belmiro, Jonato, a gente sempre fala para vocês, né? Você precisa fazer a quantidade de trabalho. E eu vi um corte desses de podcast esses dias, do treinador Vitor Biso. Ele estava falando isso e é exatamente isso que ele falou, né? Você tem que ter uma quantidade de tempo de intervalo que te permita fazer a série. Não adianta você querer dar 30 segundos de intervalo, você tem lá 10 repetições para fazer, você faz 5. Ou então você tem, sei lá, 80 quilos para fazer no supino, você faz 40. Aí você não treinou, né? Você cansou-se, né? É aquela história. Ah, eu vou treinar? Vou. É atividade física? Então já sei. Vou descer um caminhão de laje, vou descer um caminhão de tijolo. Cara, por mais que seja um esforço físico, isso não direciona o seu corpo para se modificar. Que a unidade de força que você faz por unidade de tempo, ela é pequena, você está pegando um tijolo. Ah, mas são 1000 tijolos. Cara, são 1000 tijolos que pesam, né, 1 quilo que pesa um tijolo, 1,5 kg, mais ou menos, né? Se você ficar pegando, fazendo força com um tijolo de 1,5 kg em cada mão, fazer 1000 repetições, são 100 séries de 10 repetições. Você não vai sair do lugar, né? Você não vai ficar com peitoral. Por quê? Porque a quantidade de peso é pequena. Você não gera tensão suficiente, ainda que o trabalho seja magnânimo. Eu estou dando esse exemplo porque é exagerado mesmo, né? Você entender que quando você pega uma carga que não chega nem a ser submáxima para você, você está trabalhando ali 50%, 60% da sua repetição máxima, não adianta, você vai sentir cansado, mas você não vai fazer hipertrofia. Hipertrofia mesmo, né? Pelo menos se você for olhar o Dunkel, o Jeremy Lenick,
caras que trataram sobre o contínuo de repetições, esses caras escreveram que você tem que trabalhar ali em 70% da sua carga máxima, o que é muito legal. O Jeremy Lenick tem um trabalho muito legal que ele fala sobre o contínuo de repetições. Então, se eu trabalhar, por exemplo, a 70% da minha carga máxima, quantas repetições eu preciso fazer para ter hipertrofia? E se eu derrubar isso para metade, 35% da minha carga máxima, quanto que eu preciso fazer de repetição para ter hipertrofia? Muito bom, muito bom. O pessoal já entendeu, né? O Wagner Cupertino, ele falou, hoje é meu aniversário. Qual a resposta do Banha? Grande coisa. Você quer parabéns, você vai treinar. Você não precisa fazer nada para fazer aniversário. Você só continuou vivendo. Você foi treinar, né? Então, grande coisa. Vai treinar, o Cupertino. Cabrinha. Vamos voltar para o Jeremy Lenick. Aí, ele comparou essas duas situações e o que ele mostrou? Para você ter efeitos de estímulo semelhante, trabalhando a 70% de um RM e 35% de RM, Wagner Cupertino, você já treinou? São 7h30. Wagner, Fuki não conta como treino, tá? Tem muita gente que acha que é aeróbio. Tem muita gente que faz como se fosse um WOD de CrossFit. Tem muita gente que continua deitado em berço esplêndido. Não conta, se vira, vai fazer alguma coisa. E não vamos falar mais desse assunto. Myself já chega dando tapão, aeróbico em jejum. E eu não falo para vocês a história do Lenick, né? Então, o que ele fala sobre repetições? Se você trabalhar entre 70% de um RM, você vai fazer alguma coisa para hipertrofia entre 10 e 20 repetições. Se você for fazer a 35% de um RM, ou seja, você fez, vamos supor que para você 70% de um RM seja 100 quilos. Você fez entre 10 e 20 repetições. Beleza. Ah, mas agora eu quero baixar o peso, porque eu quero baixar o peso, porque eu quero... Beleza, você fez com 50 quilos agora. Quantas repetições você tem que fazer para ter um estímulo hipertrófico semelhante? Você precisa fazer ao redor de 20 a 80 repetições. Já pensou se o treinador chega para você e fala assim, beleza, vamos fazer aqui 3 serinhas? Vamos? De quanto? Ah, 3 de 80. Tem gente que não consegue, que não faz esse número de repetição no treino inteiro, né? Aliás, de uma série, 3 de 80. Cara, são 10 séries de 8 repetições. Tem gente que não faz isso no treino inteiro. Bora pensar? Você faz 10 séries de 8 no agachamento, por exemplo? Então, uma série é o treino inteiro da pessoa. Que nem o Júlio gosta de falar daquele vídeo de brincadeira lá do... Como é que é o nome daquele cara? Eu gosto daquele cara. Terry Crews. O Eurotreino. Coloca aí no Google, coloca aí no YouTube depois. Eurotreino. E divirta-se. Tá? Então a gente tem essa modificação muito grande, né, do que é a variação da repetição. E aí o Jeremy Lenick ele vai além. Ele demonstra qual é o tipo de alteração que a fibra muscular ela sofre quando você chega na falha pelo peso e quando você chega na falha pela repetição. Fica muito atento agora, porque isso é muito importante. Isso tem relação, por exemplo, à sua sensação de incapacidade de treinar. Então, o que o Lenick mostra é que a forma de ativação do músculo é diferente. E quando a forma de ativação é diferente, a forma que a célula se ativa para fazer hipertrofia também é diferente. Quando você tem a falha pelo estímulo de altíssima repetição, com uma carga relativamente baixa, é como se a célula muscular ela desligasse e não entrasse no estímulo hipertrófico. Quando você entra com um estímulo de alto peso, a célula ela entra em estímulo hipertrófico praticamente imediatamente depois que você saiu daquilo que é a série. Aí você fala, mas por que isso? Não faz sentido, né?
Eu trabalho peso, peso é uma coisa que, né, causa uma grande demanda, não só de exercício, de força, mas de energia, né, demanda neurológica. Só que, no entanto, quando eu coloco baixa carga e muita repetição, que eu uso mais energia ainda, né, porque o tempo é alongado, eu desligo a hipertrofia? Sim. Qual é a lógica disso? Eu explico para vocês. A lógica é a seguinte: quando você dá alto peso para o músculo, percebam, eu falo peso, é proposital, porque carga pode ser um monte de coisa, né? Você tem carga máxima, você tem carga de trabalho, você tem uma série de denominações que não faz com que carga seja sinônimo, tá? Quando você tem alto peso, o músculo sofre uma alta tensão. Essa tensão física que o músculo sofre faz com que ele tenha ativação de vias que são associadas à hipertrofia por conta da tensão. Quando você tem um baixo peso de trabalho, essas vias elas não são ativadas tão preferencialmente. Então estamos falando de mTOR, P6S6K, né? São vias relacionadas à síntese proteica, principalmente síntese proteica muscular. Quando você faz muita repetição, o que acontece? A Priscila Linhares está curiosa para saber o que está escrito na caneca. Eu mostro para você, Priscila. Está aqui, ó. Uma frase motivacional. É bem motivacional para você isso aqui? E do outro lado, é o que você está fazendo aqui. Não, que querer caneca? Fica quieto aí. Arthur quer saber TPC para creatina. Arthur, você tá me sacaneando, ô seu charmutinha? Nem vem com ideia, hein? Então vamos lá, qual que é o racional? Por que você tem essa resposta, né, de a alta repetição não ter mais o alto peso, ele ter estímulo para síntese proteica para hipertrofia, né? E quando a gente fala hipertrofia, entenda hipertrofia suprafisiológica. É isso daqui. Além do que aquilo que você desenvolveria, né, só pelo seu amadurecimento físico, né, induzido pelo exercício, que é o que o treino faz. Hipertrofia suprafisiológica. E quanto mais suprafisiológica, mais difícil. Quando você faz altíssima repetição, você até ativa mTOR, P6S6K, S6, você ativa essas vias. Só que em muito menos amplitude. E por conta da demanda energética grande, você começa a ativar vias metabólicas que são ligadas a adaptações de resistência. Por exemplo, via do AMPK. Você gera uma porrada de radical livre, né? Ou formas redutoras, redutoras de oxigênio, né? Então, o que ativa a formação de AMPK, e aí você ativa inclusive outras vias metabólicas, via das MRFs, via das MACs, né? Que são ligadas a catabolismo muscular. Gente, musculação, no sentido de você ganhar massa muscular, é uma arte. É arte no sentido de artesanal. Você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo, tá? Aí, Caroline, sua canequinha é uma das que eu mais gosto, tá? Então, é isso que acontece, né? Se vocês ficaram curiosos, dá uma olhada na produção do Dr. Jeremy Lenick, é um cara que escreve muito legal. Ele traz coisas práticas pra gente, né? Eu acho que tem uma tétrade legal. Se você quer ler em inglês, então Jeremy Lenick, Dunkel, Brett Contreras, Schoenfeld, são caras que sempre vão falar isso. E nesse sentido, né, que tá mais ou menos na mesma página do Lenick, né, tem o
o Schoenfeld propondo que é a pirâmide do estímulo, né? A base da pirâmide, então, mais importante, seria o peso. E aí você tem, em quantidades iguais, aqui no topo, né, uma metadinha do topo para cada um. Uma metadinha do topo para cada um. Ó que legal. Essa metadinha do topo, ele fala da resposta inflamatória. Então é o número de repetições, dor, rubor, calor, turgor, perda de função. E do outro lado, o dano muscular, né? Ou seja, a deformação das cabeças de miosina, se você quiser no micro do micro. E aí o que você está enxergando lá? Você está enxergando lá o que é uma modificação causada principalmente pelo estímulo excêntrico, né? Excêntrico, quando você faz força contra o sentido natural de encurtamento do músculo. Bora! Falamos muito de musculação hoje, hein? Olha, fiquei acho uns 20 minutos musculação. Bruno Gomes, estou na terceira dose de Deposteron injetável, com 20 mg de estona e trembolona 10 mg. Vou sobreviver? Não sei, Bruno. Mas se você está na dúvida, cara, por que você fez? Né? A dúvida, na verdade, ela é prenúncio do fracasso, né? Eu não aconselho. Enfim. Principalmente por causa do uso da trembolona, né, meu? Você vai pra competição, o que justifica você se arriscar tanto assim, né? Que horror. Perdão. Se o Eric tá anotando aula aí, volta pra aula, Eric. Júlio César. Existe um tratamento sem intervenção cirúrgica que eu posso fazer para agilizar a recuperação? Do que, Júlio César? Você vê do que? Eu não vi aqui. Barbosa. No último exame de rotina, a creatinina deu 0,96. Eu utilizo 6 gramas de creatina ao dia. A quantidade deveria estar maior ou está correto? Barbosa, a creatinina normalmente nos laboratórios ela vai até 1,4, né? A sua está 0,96. Isso quer dizer, eu sei que foi um belo arroto. Faz 43 anos que eu aperfeiçoo isso na minha vida. Né? Aquele arroto que você ouve assim, que não é um arroto agressivo, é um arroto gostoso. Você vê que você fala, cara, que arroto massa, eu quero fazer um também. Né? Porque é espontâneo, assim, sabe? Não é aquele arroto que forçou, sabe? Aquela coisa que veio de dentro assim, é quase como se fosse uma elevação da sua alma. Você deixou sair de dentro de você aquele demônio que estava te consumindo. Então esse número tá certo. Luciana, meu personal diz que leite em pó é a mesma coisa que o whey. O que me diz? Tá errado. Leite em pó é uma coisa, whey é outra. Né? Leite em pó é leite em pó. Ele tem proteína do leite, ele tem alfa-lactoglobulina, ele tem beta-lactoglobulina, e além dessas alfa e beta-lactoglobulinas, né, tem outras coisas, como tem, por exemplo, carboidrato, gordura. O whey protein, ele é a proteína do soro do leite. Então, infelizmente, né, não tem muito a ver. Fala para o seu personal fazer o curso do professor Lancha Júnior, que aí ele vai aprender um monte de coisa legal para poder ensinar direitinho para os alunos dele. Porque acaba sendo função do personal também ele fazer um esclarecimento para os seus alunos enquanto ele dá aula para eles, né? Então, falar uma coisa dessa não dá, né, Lulu? Márcio Rocha. Curso do professor Lancha Júnior. Não erre.
Márcio Rocha, sauna após o treino atrapalha a hipertrofia? Márcio, eu nunca li nada sobre isso, mas eu acredito que sim. Por quê? Porque você está forçando uma desidratação, né? E quando você desidrata, uma das coisas que perde muita água é justamente a sua massa muscular, querido. E quando você perde massa muscular, aí, meu irmão, aí a coisa, o bicho encrespa. Então não recomendo. Não recomendo que você faça sauna nem antes de treinar, senão você vai ficar extremamente fadigado, e nem depois, senão você vai atrapalhar o que é a tua recuperação imediata pós-treinamento. Murilo, compulsão alimentar grave. Tentei de tudo e nada, 2 psiquiatras me receitaram Venvance 30 mg. Posso ter colaterais graves? Tenho TAB. Estou com receio. Murilo, olha só. No Venvance, você tem a indicação label de uso para alguns transtornos alimentares, tá? Agora, sabe o que é importante? É importante você controlar seu ambiente, cara. E controlar seu ambiente é assim, se você não deve comer, não compre. Então, se você é o cara que tenta fazer dieta, mas chega no mercado e compra bolacha, biscoito, bolinho, essas coisas, você nunca vai fazer dieta, Murilo. Ou porque você vai ter opção de pegar aquilo ali, ou porque numa situação onde você está tentando regularizar a sua alimentação, você vai sofrer com o que é o estímulo da escassez e vai comprar um curso de marketing digital. Não, não vai. Vai sofrer com o estímulo da escassez e vai comer o que você tem ali à disposição. Então a primeira coisa, controle seu ambiente, tá? Você precisa aprender a fazer com que as coisas que estejam ao seu redor trabalhem ao seu favor. A alimentação, você deixa pronto aquilo que você pode comer, tá? Então acho que essa é a primeira coisa. Por que eu estou falando isso para você? Você falou compulsão alimentar no jeito genérico, né? As pessoas, elas falam assim, às vezes à noite me dá vontade de comer doce, eu vou lá e como uma barra de chocolate. Gente, isso não é compulsão. Isso é vontade e falta de força de vontade. Compulsão é quando a pessoa conta para você, Paulo, eu tenho uma sensação de que se eu não comer eu vou morrer. Eu abro a geladeira, eu como um melão inteiro, arroz, feijão, carne moída, sopa de letrinha. E depois eu ainda cozinho 3 salsichas. Isso é compulsão, tá? Compulsão assim mesmo, Murilo, a gente trata com medicação. Venvance acaba sendo uma opção. Agora, cara, o Venvance não vai fazer o trabalho sozinho. Controle o que são seus arredores. Vamos pegar uma outra doença que ela precisa de controle de arredor? Exemplo, insônia. Eu tenho insônia inicial, eu não consigo dormir. Teu quarto está claro, você está com a televisão ligada, você fica falando no WhatsApp. Cara, você nunca vai dormir. Esquece. Mas aí eu tomo um remédio, você acha que o remédio vai te desligar? Tipo, caiu o disjuntor, pum! Não vai fazer isso. Mesmo você usando uma medicação para o sono, você precisa controlar seu ambiente. Mas quando eu tomo, sei lá, PATS, eu desligo. Beleza. Só que hoje você está tomando 5 mg de PATS. Daqui 4 semanas, você vai estar tomando 10 e não vai estar dormindo. Então a insônia vai estar pior ainda. Então, tanto compulsão ou transtorno alimentar quanto insônia, você tem que controlar seu ambiente. E outra, compulsão alimentar não é uma sensação que você diagnostica simplesmente porque você não tem força de vontade de fazer dieta. Compulsão alimentar, pessoal, é muito sério. É igual depressão, é igual ansiedade. E ela pode estar presente dentro de diagnósticos psiquiátricos que são super comuns, né? Eu estou tomando esse remédio aqui e engordei. Estou tomando esse remédio para depressão e engordei. O mais provável é que você tenha um transtorno alimentar associado à depressão e que você nunca se incomodou, porque comer para você não é uma coisa que precisava de controle. E isso, como não se tornou queixa, o seu psiquiatra não viu e também não começou a trabalhar especificamente, entendeu? Maicon de Almeida.
Acordo 6 da manhã e 6h30 vou treinar. O que você recomenda de pré-treino tão pouco tempo? Michael, se você está sentindo fome esse horário, a melhor coisa é um pré-treino líquido, né? Então eu consumiria aí uns 30 gramas de whey protein, né, diluído um pouco mais, diluído nos 300 ml de água, porque você faria uma diluição a 10% que faria com que você absorvesse rapidamente o líquido, tá? Vai te dar uma saciedadezinha e você vai treinar. Francamente, se você comer um carboidrato, não vai dar tempo de fazer glicogênio. Você precisa de 4 horas para fazer glicogênio. Então, por mais que você tenha uma melhora da glicemia, né, o carboidrato... Agora, vamos supor que você queira se sentir bem, quer sentir um gás para treinar. Faz sentido um carboidrato. E sabe o que mais faz sentido? Um carboidrato com um cafezinho. Tomou um cafezinho e comeu uma fruta, e uma fruta de absorção um pouco mais rápida, que tem um açúcar mais fácil de você dirigir mais rápido. Um cacho de uva e um cafezinho, cara, você vai ver que pré-treino. Aliás, para quem quer potencializar, por exemplo, eu tomo uma dose, sei lá, de Oros, eu tomo uma dose de Egid, né? Mas eu tenho medo de tomar a segunda dose. Faz sentido, né? Você vai passar do ponto, sim, né? O Oros ele tem 150 mg de cafeína, o Egid tem 200. Então, se você dobrar a dose, você vai passar do ponto, tá? Cara, pega um punhado de uva passa, que tem bastante açúcar. Cara, uva passa não é pra fazer dieta, fica esperto. Eu vejo aquele pessoal, eu sou super light, eu sou super fit, aí eu como castanha com uva passa. Parabéns. Tá metendo 1000 calorias para dentro para cada 150, 130 gramas de uva passa com castanha de caju. Mas vamos lá. Quero potenciar, quero barrinha de uva passa. Aí se o cabra fala isso, ele toma 2 tapas na orelha, pelo amor de Deus. Isso é uma charmutagem. Mas ó, come um punhadinho de uva passa e toma um café. Você vai ver que grau que você vai treinar. Pode ser que o café te dê vontade de fazer cocô, isso acontece. Então, não é um bom dia para você treinar panturrilha, que você vai ter vontade de fazer cocô. Fala sério, vocês desacreditam que eu faço essas coisas, né? Eu não acredito que levar um cocô. Cocô. Você vai ver que vai fazer bem, vai dar um grau. Então, Maicon, faz aí 30 gramas de whey com 300 ml de água, toma uma xicrinha de café e come aí uns 30 a 40 gramas de uva passa. Você vai treinar que nem um azougue. Caso não saiba o que é isso, Google. Fábio Almeida, bom dia. Júlio César, recuperação de rompimento do peito. Júlio, recuperação de rompimento do peitoral, cirúrgico, meu. Só cirúrgico. Não existe cicatrização, porque uma vez que você rompe o peitoral, você separa os vértices musculares. Então eu te aconselho aí no ortopedista, especialista em ombro, e aí a triagem é o quê? Ele vai te pedir, pode ser que um ultrassom na urgência, uma ressonância magnética para ter mais precisão, avaliar quanto é o gap, saber se foi uma lesão na transição miotendínea, se foi uma lesão muscular ou se foi uma avulsão do tendão do peitoral. E aí programar a cirurgia, meu. Desculpa te dar essa notícia, tá? Espero que você não tenha se machucado. Espero que você procure logo um médico. Equipe Léo Lima de Judô. Com o melhor trabalho para desenvolver a musculatura para um atleta de 15 anos, que entrou nesse estirão e acabou sofrendo joelho valgo. Lembra, pessoal? Valgo, isso, não cavalga, é o joelho para dentro. Léo, aí assim, por que ele fez esse joelho valgo? Ele ganhou muita estatura, ele é um menino magro e muito alto, ou então ele é um menino que tem sobrepeso, tá? Porque você também tem um joelho valgo de sobrepeso
que aí, cara, precisa fazer um trabalho de diminuir o peso porque isso é sobrecarga mecânica, tá? Mas o que eu consideraria válido, como você está precisando de suporte para o judô, ou seja, consideras que a atividade principal do seu aluno é o judô, eu recomendo algo relacionado a cross-treino. Não recomendo musculação para hipertrofia. Ou é um treino de força, um bom LPO, né? Dá uma olhada no material do Ziad Morad. Para mim, treino de força, a minha referência é o Ziad, né? Força, potência, velocidade para atletismo ou atividades atléticas, minha referência é o Ziad Morad. Tava até falando com ele ontem à noite. Quero ver se eu volto a treinar corrida. Tô precisando, meu joelho tá melhorzinho. Então, vou fazer isso, tá? E claro, vai no ortopedista especialista em joelho, porque se for um valgo muito intenso, aí é complicado. AFB Madara. Essa semana eu comecei a sentir cansaço grande durante o dia. Treino há 2 meses, o treino consiste em 8 km de cardio e calistenia. O que recomenda? Primeira coisa, agradecer pela tua pergunta, Madara, porque a tua pergunta foi perfeita. Ninguém nota esse processo de cansaço progressivo quando a gente fala em semanas, tá? Então, quando você dá para mim essas 8, 9 semanas de desenvolvimento, isso para mim me ajuda a fazer um diagnóstico de overreaching não funcional, tá? Então, muito provavelmente você está no overreaching não funcional, você não calculou as cargas, a quantidade do que você tem treinado. 8 quilômetros, você tem corrido aí, vamos supor que você corra, sei lá, 10 km por hora, dá aí uns 40, 45 minutos de corrida. Aí depois você coloca a calistenia, que é força isométrica. Cara, isso não é um treino fácil, é um treino razoavelmente difícil, né? E a percepção do que é uma incapacidade de você realizar a mesma coisa diariamente, ela fala a favor de um overreaching não funcional. Eu acho que tem 2 coisas para fazer, né? Se você tem um professor para te acompanhar, a primeira coisa é você fazer um ajuste de carga. Aqui a palavra carga, ela tá certa. O aeróbico também tem uma carga, né? Claro que é mais difícil estabelecer isso na calistenia, mas em relação ao aeróbico você consegue fazer ajuste. Agora uma coisa emergencial, treino em dias alternados, tá? Dia sim, dia não. A hora que você estiver se sentindo bem, o que você faz? Começa a treinar 2 dias seguidos e 1 dia off. Sentiu bem? 3 dias seguidos, 1 dia off. 4 dias seguidos, 1 dia off, tá? O meu limite de ter um bom desempenho, né, é treinar 5 a 6 dias e fazer 1 dia off, né? Agora, quando eu quero melhorar o que é a minha performance, sabe o que eu faço? Eu treino 4 dias e dou um off. Eu não treino todo dia. Eu tenho uma atividade física todo dia, porque minha cabeça é importante, né? Daqui é minha terapia. Parte dela, né? Parte é com Wesley, Delanogari, parte é aqui, né? Com vocês no aeróbio e na musculação. André Masaki-san, bom dia, Masaki-san. Banho gelado após treino. Ricardo, muda muito pouquinho, muda quase nada, tá? Você entra debaixo do banho gelado, você tem um disparo de adrenalina e aí você tem uma sensação de acordar, né? Thaís, Muzi, o que você acha de pizza no café da manhã? Eu acho que a gente precisa conversar, Thaís. Eu acho que a gente precisa conversar sério, Thaís. Isso é o tipo da conduta charmuta, tá? Então, a minha vontade era ver você comendo pizza no café da manhã, pegar uma varinha de bambu e bater nas suas costas. Surra de cinto é bom para você ter saciedade, para comer pizza no café da manhã. Pizza no café da manhã é muito bom, já começa o dia ruim, né? Tudo que o teu corpo ele não quer de manhã,
é esse tipo de gordura em quantidade, tá? Mas selfie já arregaça. Vai dar uma bambuzada nela. Ela que arruma os... Aí é com a Thaís, eu não tenho nada a ver com isso. Mas Thaís, não faz isso, coração, tá? Faz isso não. Faz isso não, é que nem bater na noite de Natal porque esfriou a mistura. Faz isso não. Seu metabolismo está tão ruim, você já vai começar o dia com uma digestão ruim, com uma liberação de energia ruim, você vai ficar com bafo, você vai ficar com o intestino preso, a hora que você for obrar, vai misturar, vai fazer aquela pasta no vaso, ninguém vai conseguir entrar no banheiro depois de você. Você é uma lady, Thaís. Olha que foto bonitinha que você tem aqui, toda arrumadinha, maquiadinha. Todo mundo vai saber que você foi no banheiro. Ó, Thaís foi no banheiro. Dá 2 horinhas aí pra baixar. E não adianta, né? Tem aquele negocinho fricô, né? Pra você espirrar na privada depois que você fez cocô. Não vai resolver, né? Faz isso não, Thaís. Tá? Faz isso não. Pensa no titio com carinho, não me judia, tá? Nem que você tenha que colocar uma foto que seja na frente do vaso. Põe uma foto minha assim, olhando pra você. Faz isso. Não faça essa blasfêmia alimentar. Lucas Oliveira. Tem que acordar às 5 para entrar no trabalho às 6. Só sai do trabalho às 18. Não curto treinar de noite. Acordar 4h30 para conseguir treinar pode prejudicar minha saúde? Durmo às 11. Olha, Lucas, o ideal, na verdade, assim, esse horário que você está acordando, você está entrando muito para dentro da noite, você não vai se sentir bem. Eu acho que no seu caso é sair do trabalho e ir para academia. Ir para o trabalho já levando uma bermuda e uma camiseta, se trocar no trabalho, chegar na academia às 18h30, treinar até 19h30, aí ir para casa, tomar banho e fazer uma nana, tá? Isso eu acho que no teu caso seria mais interessante. Ederson Rezende, importância do alongamento antes do exercício. Diminuir o risco de lesão, Ederson. Te preparar para você poder fazer esse exercício de forma adequada, isso ajuda muito. Com quantos anos a asma chegou até você? Rafael, eu sempre tive asma, desde a infância. Na minha infância era pior, aí eu fui desenvolvendo e crescendo, foi diminuindo isso, só que aí eu comecei a identificar fatores agressores importantes. E é complicado porque às vezes eu entro em crise e, demora 1 mês, 2 meses para sair. Quem me acompanha aqui no banho faz tempo já viu eu nessa situação. De ficar meses com uma tosse lazarenta. Essa aqui, ó. Essa tosse que tem um chiadinho no final. Tem um sibilo, né? Ó. Só que não pode provocar, né? Porque toda vez que você tosse na asma, você faz uma liberação de mastócito, você amplia o que é a resposta alérgica. E aí vira um inferno. Precisamos falar de asma. Lima, 38 anos, testo de 430, voltei a treinar há 18 meses e estou começando a sentir sinais de testo baixa. Libido deve ter melhor, dificuldade para perder gordura e ganho de massa. Chegou a hora do TRT? Não, Lima, se você tem 38 anos, chegou a hora de você fazer uma avaliação endocrinológica e fazer, de repente, uma recuperação da sua função glandular, tá? Lembra que o fator que mais faz você cair testosterona com a idade, ela não é a idade em si, é a restrição de sono sustentada. Camila Leão, aquelas velhas com derby no peito. Aliás, esses dias eu vi um corte, eu esqueci o nome do cara, eu vou lembrar como contar pra vocês. Que ele tá contando, ele conta, eu até repostei ele nos meus stories, ele conta a experiência dele numa academia de marca, e aí ele fala, as tia, cara, tá lá, quase tendo neto, e tão com o físico mais bonito que as novinhas. A tia pensa, pergunta onde que ela vai deixar a garrafinha, aí ela faz uma pose assim e põe em cima da bunda, fica lá, parece que ela tá na mesa. Aí ele fala assim, eu até apelidei essa tia, de criatia.
cara é sensacional. Eu repostei ai, eu repostei o stories dele. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu falo o nome dele pra vocês. Meu, Creatia foi uma sacada. @ o Luciano Aquima. Peraí. De vídeo outro dia, 18 horas. E assim, tava parecendo uma sauna que a essência era frango com batata doce. Gente, tinha tanta gente, tinha um pessoal revezando o espelho. Olha como é que tava. Esse cara é bom, meu. Caí na bobeira de ir na Smart Fit outro dia, 18 horas. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho inteiro. Vale a pena, vocês vão escutar comigo. Chega, já acabou o banho, agora é só zoeira. O Luciano aqui no Guima. Esse é muito bom. Cadê? Academias 18. Eu caí na bobeira de ir na Smart Fit outro dia, 18 horas. E assim, tava parecendo uma sauna que a essência era frango com batata doce. Gente, tinha tanta gente que tinha um pessoal revezando o espelho. Olha como é que tava. Eu fiz um story, tive que marcar 8 pessoas lá dentro. Não, o instrutor tá igual o cara do CT. Vem, leg press, leg press. Gente, tinha camelô lá dentro. Ela falou, olha, Deca, Durateston. As ofertas estão bombando. Eu fiquei com medo de ser assaltado. Tinha 2 caras numa bike. Juro pra vocês. Não tinha condição. Muito bom. E tem também as mulherzonas de 40 e 50 que elas estão fibradas, elas estão shapeadas. Eu chamo de criatia. Elas estão moendo. Elas estão moendo. É que elas tiram foto só assim, ó. Ela não deixa a garrafinha dela em nenhum aparelho. Ela põe a garrafinha aqui, ó. Não cai uma gota da garrafinha, fica em cima da bunda dela aqui, ó. Eu acho que a neta dela vai nascer um flamingo. Muito bom. Luciano Guima. Entre a Cruz e a Ressaca, 17 de fevereiro, às 8 da noite, sexta-feira. Clube do Minhoca. Mel, depois segue. O cara manda bem. Astuto. Natália Rocha, quando vocês vão vir pro Nordeste? Seria massa a palestra de vocês aqui. Beijo de Recife. Nath, a gente vai para Recife. Eu não tô lembrado bem a data, mas eu vou colocar as datas das próximas palestras, das próximas atividades que a gente tem, tá? Alex Santos, semana passada comecei a tomar whey, creatina e pré-treino e tive esteatorreia durante alguns dias, mesmo com a dieta controla em gordura. Será que teve relação com o suplemento? Não acredito. Nem whey, nem creatina, nem pré-treino deveria te dar esteatorreia, Alex. Vá no médico. Principalmente se você começou a tomar todos esses suplementos sem orientação, para você poder ajustar isso daí, né? Linfonodo na virilha, com 1,5 centímetro. É grande, hein? Eu acho que você deve procurar um médico, porque linfonodo nunca é legal, né, meu? Provavelmente tem alguma coisa que você fez aí que, né, foi uma porta de entrada para infecção na região genital. Ou você teve um furúnculo, um pelo encravado, ou alguma alteração genital, né? Teve uma relação desprotegida aí, não estava em condições de higiene muito boas, né? Mas vai no médico. Natália Rocha, que conselho você dá para iniciantes de academia que nunca malhou? Primeiro, começa a treinar, Nath. Lembra que você é uma banhenta. Banhentos não malham, banhentos treinam. Tipo quem pesa 106 e tem 1,60 m de altura. Quanto deve perder? Não vamos falar em perder ainda, Nath. Até porque a academia não vai fazer você perder peso do coração. O que faz perder peso é dieta, meu amor. Tá? Então a primeira coisa, não desista da academia. Né? Porque você quer... quando você quer perder peso assim, você tá angustiada que você quer resultado rápido. Se tem uma coisa que não tem resultado rápido, é treinar. Tá? Resultado é ano. Agora, se o teu objetivo é perder peso, dieta, coração, de verdade,
tá? Titio vai estar aí no Nordeste em breve, conta pra você. Nayara Ranieri, Cake Designer, sinto cãibra no treino e à noite, o que pode fazer? Sua alteração alimentar, né, Nayara? Tá faltando carboidrato na tua vida no horário certo e carboidrato certo também, chuchu. Celso Pascoal, mandei um DM no Instagram da Evolução, devo muito a você. Não pare. Celso, não paro, eu não posso parar de fazer aeróbio. Se eu parar de fazer aeróbio, eu morro de infarto. Henrique Adriano, consegui perder 45 quilos em 7 meses, foco e desidratação. Dedicação. Muito bom, Henrique Adriano. Mantenha assim. Luiz, não consigo almoçar sempre. Interfere na dieta? Muito. Todo dia que você não consegue comer num horário decente no meio do dia, você vai acabar modificando que a tua saciedade noturna. Você vai chegar em casa querendo comer tudo. Se você está no Japão, não tem muita coisa diferente para comer. Mas tenta reservar. Se você levar uma marmitinha, 15 minutos você bate a marmitinha, tranquilo, meu. Canal Diabão. A temperatura do banho influencia na saúde? Não tome banho muito quente, senão você vai se queimar. Mas fora isso... Use peito e tríceps, costa e bíceps. Ou perna, BCT pra mim é outra coisa, Alexandre Rocha. Assim, é uma divisão, mas se você está começando a treinar, eu acho peito e tríceps muito estímulo pro tríceps, tá? Eu não acho que vai dar certo. Tatiana Teixeira, consigo evoluir quadríceps, glúteo posterior com carga baixa? Não. Tenho limitações no joelho devido a anos de obesidade. Eliminei 50 quilos, somente superiores. Fala sobre isso. Tenho 1,70m, 67 quilos, 14%. Tati, entenda, né? Carga baixa ou carga alta é relativo ao que você consegue fazer, né? Isso é uma questão pessoal, tá? Pode ter gente que carga alta seja, sei lá, 50 quilos, né? O que é importante é o quanto você está fazendo de esforço referente à sua capacidade. É aí que denomina carga baixa ou carga alta, tá? Eu acho que a melhor coisa, se você já eliminou 50 quilos, é que você tenha um personal para ele determinar para você o que é isso, tá? E claro, ele ajudar você a ganhar força para justamente aumentar os pesos e ter uma diferença que te agrade naquilo que é a tua forma física. Jolie, bom dia. E pessoal, é isso. João Felipe tá rindo aqui. Gosta de uma safadeza, né? Esse pessoal é terrível. Vocês são terríveis, sabia? Terríveis. Acabou. Treino de peito e costas e treinar. Treinar com Dona Chechel. Fechou, acabou. Gente, beijo pra vocês. Obrigado a companhia. Que vocês tenham um ótimo dia. Hasta luego. Eu gostaria, viu, myself? Esse treino eu gostaria. De manhã é sempre mais gostoso. Ficam essas palavras finais aí. Quem tem imaginação que se divirta. Mas não vai correr atrás disso, não, que... Beijo, meus filhos queridos. Ótimo dia pra vocês. Moleque. Moleque.